Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de Física para o Enem e o PISM da UFJF. Será a nossa 20ª aula. Estamos conversando sobre dinâmica e nessa aula falaremos sobre forças no movimento circular. Força centrípeta. Na seção 3.4, você estudou o movimento circular uniforme, no qual o vetor velocidade v tem módulo constante e direção variável. Vimos então que a variação da direção do vetor v é caracterizada por uma aceleração centrípeta AC, dirigida para o centro da curva, cujo módulo é dado por AC é igual a v ao quadrado sobre r, onde r é o raio da circunferência. Como o movimento do corpo apresenta uma aceleração, concluímos pela segunda lei de Newton que deve estar atuando sobre o corpo uma força responsável por esta aceleração. Esta força terá a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração AC, isto é, estará apontando para o centro da curva. Por este motivo, ela é denominada força centrípeta, Fc. Sendo m a massa do corpo em movimento, podemos escrever Fc é igual a m vezes AC. Massa vezes aceleração é igual a força. Ou Fc é igual a m v ao quadrado sobre r. Em resumo, para que um corpo descreva um movimento circular uniforme, deve atuar sobre ele uma força centrípeta. Fc é igual a mv ao quadrado sobre r. Aqui nós temos a força centrípeta descrita em termos da aceleração e aqui em termos da velocidade e raio da circunferência. Usando essa fórmula aqui, que nós vimos na seção 3.4, que faz a velocidade do corpo mudar continuamente de direção. Pessoal, a força centrípeta, ela não acelera o corpo no sentido de alterar a sua velocidade. A aceleração centrípeta, causada pela força centrípeta, ela somente muda de direção o sentido do movimento. A força centrípeta em alguns movimentos. Sempre que uma força atua sobre um corpo, deve existir um agente responsável por sua força. Então, quando um corpo descreve uma trajetória curva, haverá um agente responsável pela força centrípeta que está atuando no corpo. Nos exemplos seguintes, procuraremos identificar a força centrípeta e o agente responsável por ela em alguns movimentos. Exemplo número 1. Supõe um corpo apoiado sobre uma mesa horizontal lisa, girando preso a um barbante fixo por um prego.
Sobre o corpo atuam a tensão T, exercida pelo barbante, a reação normal N da mesa e seu peso mg. Como mg e N são verticais, a aceleração centrípeta é provocada apenas pela tensão T do barbante. Portanto, T é a força centrípeta neste movimento e seu valor será dado por T igual a mv ao quadrado sobre R. T é a força de tensão no barbante. O barbante exercendo a tensão T é o agente responsável pela variação da direção da velocidade do corpo. Se ele arrebentar, a força centrípeta deixará de existir e o corpo, por inércia, passará a se mover na direção da tangente à curva no ponto onde o barbante se rompeu. Então, vejamos aí, pessoal. Quando existe o barbante, ela descreve um movimento curvo. Se o barbante arrebentar, não mais haverá um movimento curvo. Este movimento será retilíneo e uniforme. Em resumo, sempre que um corpo descreve uma trajetória circular, a força centrípeta é dada a cada instante pela resultante das forças que atuam no corpo, na direção do raio da trajetória. Exemplo 5. Suponha que um automóvel de massa m igual a 900 kg vai descer uma curva, cujo raio é r igual a 30 metros, em uma estrada plana e horizontal. Letra A. Se a velocidade do carro é v igual a 10 metros por segundo, 36 km por hora, qual é o valor da força centrípeta que deverá atuar nele para que consiga fazer a curva? Veja, nós queremos fazer curva, nós não queremos ir direto, cair no abismo. Não, queremos fazer curva. Então, nós vimos que para fazer uma curva deve atuar uma força centrípeta. Bom, vamos usar as expressões dadas pelo livro. mv ao quadrado sobre r. A massa 900 kg. Velocidade 10 metros por segundo. E o raio 30 metros. Usando a expressão, nós conseguimos o valor de 3.000 newtons, ou 3 vezes 10 ao cubo newtons. Essa é a força que vai atuar sobre o carro na direção do centro desta trajetória curva. Observe que, como m, v e r estão em unidades do sistema internacional, o valor de Fc é expresso em newtons. Bom, gente, então, isso é necessário. Caso não esteja no sistema internacional, devemos converter as unidades de massa, velocidade e raio para o sistema internacional. Ok? Se a velocidade estiver sido expressa em quilômetros por hora, devemos passar para metros por segundo primeiro. Letra B. Se o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada vale 0,5, o carro conseguirá fazer a curva?
Como sabemos, a força centrípeta será fornecida pelo atrito entre os pneus e a estrada, né? Essa força de atrito aí que nós estamos falando é entre o pneu e a estrada, o pneu e o asfalto. A força de atrito máxima vale nu vezes N, que é igual a nu vezes massa vezes gravidade, 0,5 vezes 900 quilos vezes 9,8 metros por segundo quadrado. Fazendo a multiplicação, 4,4 vezes 10 ao cubo newtons. Essa é a resposta. Agora vamos ver a explicação do livro baseado nessa resposta. Como o automóvel necessita de uma força centrípeta de apenas 3 vezes 10 ao cubo newtons, concluímos que ele conseguirá fazer a curva. Isto é, o atrito conseguirá exercer a força necessária para o carro fazer a curva. Entendeu? É por isso que você consegue fazer a curva de carro. Porém, se a força centrípeta for maior que a força de atrito, isso daí vai ser diferente. É o que será abordado na letra C. Quando o carro não conseguirá fazer a curva? Letra C. Qual o valor máximo da velocidade que o automóvel poderia desenvolver nesta curva sem derrapar ou deslizar ou qualquer coisa do tipo? A velocidade máxima seria aquela que exigisse uma força centrípeta igual ao valor máximo da força de atrito. Então, sendo Vm essa velocidade máxima, podemos escrever mv ao quadrado sobre r é igual à força de atrito. 900 quilos, Vm ao quadrado dividido por 30, é igual a 4,4 vezes 10 ao cubo newtons. Fazendo esses cálculos aí, que é uma álgebra simples, nós conseguimos a velocidade de 12,2 metros por segundo, que dá 44 km por hora. Então, para fazer a curva, a velocidade máxima é 44 km por hora. Se você estiver a 45, 50, 60 km por hora, você não vai conseguir fazer essa curva. Ok? Por isso que tem gente que capota, derrapa e tantas outras coisas. Porque você excedeu o limite do atrito necessário para fazer a curva. Vamos ler aqui sobre um erro conceitual bastante frequente. O que nós vamos falar aqui, você pode falar, né, no dia a dia. Mas na prova, não faça isso. Não use a expressão força centrífuga. Vamos ver por quê. Quando tratamos das forças no movimento circular, é comum encontrarmos referência a uma força denominada força centrífuga. Por exemplo, na figura aí, 5,25. A força centrípeta está para dentro e a força centrífuga para fora. Por exemplo,
temos uma pequena esfera em movimento circular uniforme, sob a ação de uma força centrípeta exercida pelo barbante. Algumas pessoas costumam supor que também atua na esfera uma outra força dirigida radialmente para fora da trajetória, denominada centrífuga. Esta força, segundo essas pessoas, estaria equilibrando a força centrípeta. Evidentemente, essa força centrífuga não pode existir. Então, o livro enfatiza isso, que isto é uma falácia. Não tem sentido físico. Claro que culturalmente você pode falar isso, da existência da força centrífuga, mas ela não existe. Pois se assim fosse, a resultante das forças que atuam na esfera seria nula, e ela não poderia estar descrevendo uma trajetória circular. Seu movimento deveria ser retilíneo e uniforme, de acordo com a lei de Newton. Provavelmente essa interpretação errônea deve-se ao fato de se pensar que uma partícula em movimento circular uniforme, como aquela da figura, estaria em equilíbrio. Na verdade, conforme já dissemos, para um observador da Terra, essa partícula não está em equilíbrio, pois possui uma aceleração centrípeta, e, portanto, deve haver uma força resultante diferente de zero atuando sobre ela. E outra coisa, como eu já disse, a força centrípeta não altera o módulo da velocidade. Ela altera apenas a direção do movimento. O aparecimento da ideia de uma força centrífuga deve-se também a interpretações equivocadas de determinadas situações que a pessoa observa no seu cotidiano. Uma dessas interpretações errôneas está ilustrada na figura seguinte, 26. Algumas pessoas acham que, se o barbante se romper, a partícula em movimento circular passará a se mover para fora, na direção do raio da trajetória, sendo este deslocamento para fora atribuído à ação da força centrífuga. Entretanto, já observamos o que realmente ocorre nessa situação, que o barbante se rompe. A partícula, por inércia, passa a se mover na direção de sua velocidade naquele instante, isto é, na direção tangente à trajetória, comprovando que não há nenhuma força atuando sobre ele. Então, a partícula não vai para fora. Vamos ver aqui uma imagem mais ilustrativa. Aqui, se houvesse a força centrífuga, o corpo ia para cá. Mas isso está errado. O que acontece de fato é isso. Quando o barbante se rompe, ela segue o sentido que ela estava. Ela estava vindo para cá, né? Nesse sentido aqui, ela faz isso, né? Ela não vai para fora, para cima. Ela não vai para cima aqui, ó. Ela vai para cá, né? É isso que o livro está dizendo. Caso existisse a força centrífuga, ela ia para cima aqui, ó. Mas como não existe, ela vai nesse sentido aqui. Outra situação semelhante, que é interpretada inadequadamente por meio de uma força centrífuga, é a seguinte. Suponha que uma pessoa esteja em pé dentro de um ônibus que, em um dado instante, entre em uma curva para a esquerda, por exemplo. Os pés da pessoa, devido ao atrito com o piso do ônibus, são deslocados para a esquerda, juntamente com o ônibus. Entretanto, a parte superior do corpo da pessoa, por inércia,
não estando em contato direto com o ônibus, tende a continuar seu movimento em linha reta, na direção da velocidade que o ônibus possuía antes de entrar na curva. Em virtude destes deslocamentos, uma pessoa na Terra veria o passageiro tombar para a direita dentro do ônibus. Mas, na verdade, não tomba para a direita, a pessoa está indo para frente. É porque, após feita a curva, o que era para frente antes virou à direita da pessoa. Por isso você tem a impressão de estar sendo levado para a direita. Uma análise errônea dessa situação leva algumas pessoas a atribuir o tombamento do passageiro à existência de uma força centrífuga que o teria arremessado radialmente para fora da curva. Na realidade, visto pelo observador na Terra, o corpo do passageiro não foi arremessado para fora. A parte superior continuou a se deslocar em linha reta, enquanto os pés continuaram a curva junto com o ônibus. Ok, pessoal, aqui nós debatemos a força centrípeta. Façam os exercícios de fixação, conversem com o monitor ou comigo e assim nós entenderemos melhor tudo que se trata sobre isso daqui. Tchau, pessoal!